Noções de estatística. Então, para quem estudou já comigo desde o primeiro ano, vai relembrar esse assunto que já foi visto anteriormente. População, amostra e variável. Para começar, eu montei aqui esse esquema que vai ajudar vocês a entender melhor um pouco sobre população, amostra e variável. O que seria população, amostra e variável? Vamos lá. População é o conjunto de todos os elementos sob investigação em uma pesquisa. A amostra é um subconjunto finito formado por elementos da população. Então, como exemplo, se fizermos uma pesquisa em Cedro de São João para saber a opinião das pessoas sobre o retorno das aulas presenciais, quem seria a população dessa pesquisa? A população dessa pesquisa seria a população de Cedro, né? Então, 5.600 habitantes de Cedro seria a população da pesquisa. E a amostra seria uma parcela dessa população que seria pesquisado, digamos 200, 250 habitantes que seriam pesquisados para saber a opinião deles. E essa amostra teria que ser representativa, né? Teria que ter pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todos os gêneros, pessoas de todas as regiões da cidade, para que ela fosse fiel realmente à população de Cedro, né, sobre essa opinião. E a variável é justamente o que se está pesquisando, né? Sobre o que se quer saber. A variável, gente, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Uma variável qualitativa são quando os seus valores são expressos por atributos, por exemplo, como a cor dos olhos, como o grau de escolaridade, time preferido, classe social. E a variável vai ser quantitativa quando for expressa, lógico, por números, como a altura, o peso, a idade, número de irmãos, número de quartos, por exemplo. A variável qualitativa se divide em ordinal e nominal. Ela será ordinal quando seus valores podem ser ordenados, por exemplo, o grau de escolaridade, a classe social, classificação do grau de dificuldade de uma questão, por exemplo, numa prova. E ela vai ser nominal quando seus valores não podem ser ordenados, como por exemplo a cor dos olhos, o sexo, o time preferido. Já as variáveis quantitativas podem ser classificadas como discreta ou contínua. Ela vai ser discreta quando é expressa por um número inteiro, como o número de irmãos, número de computadores, número de animais de uma casa, o número de quartos, de banheiros de uma casa também. E ela será contínua quando poderá ser expressa por valores que não são inteiros, como o peso, a idade, a altura, a temperatura. Distribuição de frequências agora. Vocês vão ver que a frequência ela pode ser absoluta ou relativa. A frequência absoluta é representada por esse F minúsculo, índice I. A frequência relativa é representada por esse F minúsculo, índice R. Agora existe também a frequência absoluta acumulada, que é só uma soma das frequências com as frequências anteriores, nós vamos ver exemplos daqui a pouco, que é representada por F maiúsculo, índice I, e a frequência relativa acumulada, que é representada por F maiúsculo, índice R. Os nomes, apesar, podem até parecer estranhos para alguns, mas vocês vão ver que o assunto é bem simples. Então, observem essa tabela abaixo. Tem preferência esportiva dos alunos do Colégio Reviver. Aí vem modalidade esportiva, basquete, futebol, handebol, natação e vôlei. Temos primeiro aqui a frequência absoluta, representada por F minúsculo, né, índice I. Vejam que a preferência aqui em relação ao basquete são de 11. 11, nesse caso, frequência absoluta, vai ser 11 alunos, né, já que está se referindo aqui a alunos. Então, 11 alunos preferem basquete, né, como sua modalidade esportiva favorita, digamos. 112 alunos preferem futebol, 35 handebol, 16 alunos natação e 26 alunos preferem vôlei. Aqui embaixo da tabela sempre vem o nome total, né? Então significa que nós vamos somar esses valores aqui para saber qual foi o total de alunos, digamos, pesquisados aqui. 11 mais 112 dá 123, 123 mais 35 dá 158,
158 mais 16 dá 174 e 174 mais 26 dá 200. Então, o total de alunos aqui que foram pesquisados, né, para saber a opinião deles, foram 200. E aí, como é que nós vamos montar agora a nossa frequência relativa? Frequência relativa vai ser, digamos que, a porcentagem. Por exemplo, aqui eu tenho 11 alunos que preferem basquete. Então, esses 11 alunos representam quanto em relação ao total dos alunos dessa escola, né? Ou dos alunos que foram pesquisados, né? Que foram perguntados sobre a preferência esportiva. O que a gente faz? Só é fazer a divisão. Então, só é dividir 11 por 200. Fazendo a divisão aqui, é colocando 11 dividido por 200. 11 dividido por 200, a gente sabe que 11 não vai poder ser dividido por 200. Então, a gente coloca 0 no quociente, a vírgula, e acrescenta o 0 aqui do lado do 11. Agora ficou 111 dividido por 200, que é outro valor também que não dá para dividir por 200. Então, a gente acrescenta mais um 0 aqui no quociente e mais um 0 aqui do lado do 110, que agora se torna 1.100. Agora, 1.100 dividido por 200. Agora sim dá para dividir. Então, 1.100 dividido por 200 dá 5. Porque 5 vezes 200 dá 1.000. 1.000 para 1.100 falta 100. Falta 100 aqui. Aí agora a gente, como já tem a vírgula, já pode acrescentar aqui mais um 0. 1.000 dividido por 200. 1.000 dividido por 200 dá 5. E 5 vezes 200 dá 1.000 para 1.000, nada. E fecha essa conta. Então, o resultado aqui dá 0,055. Que se nós multiplicarmos aqui por 100, nós vamos, multiplicando por 100, nós vamos deslocar essa vírgula para a direita duas casas, né? Então, passando aqui a vírgula, a gente vai pular o 0 e pular o primeiro 5. Então, aqui, essa frequência relativa, né, ela representa em porcentagem 5,5%. 5,5%. E nós podemos, lógico, fazer isso aqui, essas contas, né, com os demais números. Para não alongar muito o vídeo, então eu já vou fazer aqui os resultados, depois vocês só conferem aí na calculadora. Eu vou colocar aqui resultado por resultado, quanto dá em porcentagem. Então, 112 dividido por 200 dá 0,56, que multiplicando por 100 vai dar 56%. 56%. 35 dividido por 200 dá 0,175. Quando multiplicarmos por 100, vai dar 17,5%. 17,5%. 16 dividido por 200 vai dar 0,08, que multiplicado por 100 vai dar 8%. 26 dividido por 200 vai dar 0,13, que multiplicado por 100 vai dar 13%. E agora, somando aqui esses percentuais, né, somando aqui essas porcentagens, o resultado lógico vai ser 100%. O resultado total, né, tem que dar 100%. Agora nós temos frequência absoluta acumulada. Lembram aqui a frequência absoluta, né? 11, 112, 35, 16, 26 fazem parte da frequência absoluta. E o que vai ser a frequência absoluta acumulada? Vai ser a soma da frequência absoluta com as frequências absolutas anteriores. Por exemplo, como 11 é o primeiro, não temos nenhuma frequência anterior a ele. Então, anterior a essa. Então, eu vou colocar aqui 11. Essa frequência absoluta acumulada, nesse caso aqui, da primeira linha. Na segunda, nós vamos ter esses 112 mais os 11 que estavam na primeira linha aqui. Então, somando, né, 112 mais 11 dá 123. Agora, nós vamos somar esses 35 que estão aqui, ó, na frequência absoluta. Esses 35 com esses 123 que já está aqui acumulado, né? Então, 35 mais 123 dá 158. Agora nós vamos somar esses 16 com o 158, que vai dar 174. E
por último, os 26 mais os 174, que dá 200, que foi o total de alunos que participaram, né, dessa pesquisa. E agora a frequência relativa acumulada. A gente segue praticamente o mesmo esquema aqui da frequência absoluta acumulada, na frequência relativa acumulada. Então, aqui primeira frequência que apareceu, a primeira frequência relativa que apareceu foi 5,5%. Não existe nenhuma anterior a ela, então vou copiar aqui o 5,5%. Já depois, ó, aparece como frequência 56%. Então a gente soma esse 56% com esses 5,5% que estão aqui anteriores, né? Então o resultado aqui vai dar 61,5%. E agora a gente soma esses 17,5% com esses 61,5% que estão aqui. Então o resultado agora vai dar 79%. Somamos agora 8% mais 79%, que dá 87%. E por último, esses 13% com os 87%, que dá 100%. Então veja que os mesmos resultados que aparecem aqui aí no total, né? Na frequência absoluta, que o total é 200, e na frequência relativa, que o total é 100%, também vão aparecer aqui na frequência absoluta acumulada e na frequência relativa acumulada. Aparecem os mesmos 200 e os mesmos 100%. Distribuição de frequências para dados agrupados em intervalos. Quando nós temos muitos dados, que nem esses aqui, ó, que são dados diferentes, para agrupá-los em uma tabela, aqui nós temos 32 dados diferentes sobre os níveis em decibel de algumas áreas residenciais de uma cidade. Então, se fosse para colocar numa tabela, cada um em uma linha, ficariam 32 linhas, seria uma tabela muito longa. Então, aí o que a gente faz para facilitar? Agrupa esses dados em alguns intervalos. Então, para facilitar aqui na tabela, olha como vão ser agrupados esses dados. De 55 a 60. Essa é uma forma de representar o intervalo que vai de 55 a 60, sendo que 55 faz parte desse intervalo e o 60 não faz parte. Outra forma de representar seria com os colchetes. Aí o colchete ficaria fechado em 55 e aberto em 60. Por que isso? Porque o 55 faz parte do intervalo e o 60 não. Ou seja, nós vamos contar todos os dados a partir de 55 e contando com ele até chegar em 60, mas sem contar com o 60. Por quê? Porque o 60 já faz parte da segunda linha aqui, ó, do intervalo da segunda linha, onde tem 60, os intervalos que vão de 60 até 65, que também poderiam ser representados, acho que aqui ainda dá para ver, com o colchete, né, fechado aqui no 60 e aberto no 65, porque o 60 faz parte do intervalo, mas o 65 não faz parte. Mas aqui é só mostrando que existe outra forma de representar aqui na tabela, né, esses intervalos, mas é mais comum ver esse tipo de representação aqui. Intervalo que vai de 55 a 60, intervalo que vai de 60 a 65, 65 a 70 e de 70 a 75. Então agora nós vamos contar quantos números tem nesse intervalo que vai de 55 a 60, sendo que o 60 não faz parte desse intervalo. Eu já marquei aqui os dados que fazem parte desse intervalo, né? Então são 5 dados. Então aqui, vejam que nessa tabela não coloquei escrito, né, frequência absoluta, mas lembrem que esse F minúsculo índice I representa a frequência absoluta. Então a frequência absoluta aqui de dados que vão nesse intervalo de 55 a 60 são esses 5. Então 5. Aqui agora de preto, né, os dados que fazem parte do intervalo que vai de 60 a 65. Então, contando aí, vou marcar aqui na tabela, 17. Agora vamos ver os dados que fazem parte do intervalo que vai de 65 a 70.
Agora eu destaquei de azul os dados que fazem parte do intervalo que vai de 65 a 70 e são 6 dados. Então anota aqui na tabela 6 e agora por último vamos contar. Por último, dá para ver aqui na tabela rapidinho, 1, 2, 3, 4 dados aqui que fazem parte desse intervalo que vai de 70 a 75. Então, 4. Ao todo, né, somando 5 mais 17, 22, 22 mais 6, 28, 28 mais 2, 32. Então, um total, né, de 32 dados que estão representados nessa tabela. E agora nós vamos calcular a frequência. Eu já coloquei aqui o F maiúsculo índice I, né, que representa a frequência absoluta acumulada. Para a frequência absoluta acumulada já fica aqui do lado da frequência absoluta. Isso facilita quando a gente vai fazer a tabela. Então, nessa linha aqui, não tem ainda nenhuma frequência absoluta acumulada, né? O acumulado é apenas ela mesma, 5. Já na segunda linha, nós vamos ter agora 5 mais 17, que dá 22. Depois, 6 mais 22, 28. E 4 mais 28, que dá 32. Essa última linha aqui pode ser tracejada, que não vai ter nenhum dado aqui. Na frequência relativa, nós temos que fazer a divisão. 5 dividido por 32. 5 dividido por 32, se fizerem aí e depois multiplicarem por 100, o resultado vai dar 15,625%. Aí o próximo também é dividir 17 dividido por 32, 17 dividido por 32 e depois multiplicado por 100 vai dar 53,125%. Aí agora 6 dividido por 32, 6 dividido por 32, depois multiplicado por 100 vai dar 18,75%. E por último, 4 dividido por 32. 4 dividido por 32 multiplicado por 100 que vai dar 12,5%. Então, somando essas porcentagens agora, o resultado vai dar exatamente 100%. Mas em algumas tabelas, vocês vão verificar que, somando as porcentagens, aqui não foi preciso fazer nenhum tipo de arredondamento, mas quando se faz arredondamento, muitas vezes aqui no final, né, o resultado vai dar 99,9%, ou às vezes passar um pouquinho só do 100%, 100,1%, 100,01%. Aqui agora a frequência relativa acumulada, né? Então aqui nessa linha a gente só repete 15,625%. Nessa segunda a gente tem que somar esses valores aqui, ó, 53,125% com esses 15,625, que vai dar 68,750 ou 75%. Agora somar os 68,75 com 18,75, a 87,5%. E por último somar 87,5% com 12,5%, que dá exatamente 100%. Então nessa última linha aqui que a gente não faz nada, também pode tracejar essa última linha. E essa é a forma de representar a distribuição de frequências de dados, né, agrupados em intervalos.